Olá pessoal, você que está aí nos assistindo, vamos começar mais um webinar e o tema de hoje é como melhorar a sua engenharia. Então, o webinar de hoje tem foco em aumento de produtividade, redução de custos, tudo isso com soluções voltadas para as necessidades da engenharia, ok? Bom, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Michel Brits. Estou na Mapdata desde 2007, tenho formação na área de TI, entrei na Mapdata com o objetivo, o foco de desenvolver customizações para os produtos Autodesk e hoje eu me dedico aí exclusivamente à parte de serviços, basicamente analisar as necessidades dos clientes e propor soluções. Bom, o tempo previsto de apresentação é de aproximadamente 1 hora. E aqui só para a gente fazer um overview aí dos temas que serão abordados, né? A gente vai fazer uma rápida introdução sobre o que é a Mapdata, né? Quais são os principais problemas da engenharia. Vamos falar um pouquinho sobre o conceito de produtividade e quais são as soluções que a Mapdata tem para ajudá-los a resolver esses problemas, né? Sempre com foco em produtividade. Também vamos mostrar algumas métricas para cálculo de retorno de investimento e por último, alguns cases aí para exemplificar para vocês, né, as nossas soluções e os clientes que já estão tendo benefícios por terem investido em melhoria de processo. Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre a Mapdata. É uma empresa já consolidada com mais de 20 anos de existência. Temos aí uma forte atuação na parte de CAD, CAI, CAM e GED, que é toda a parte de gerenciamento de documentos. Somos o maior parceiro Autodesk na América Latina na linha de manufatura, distribuidor exclusivo das soluções Radan no Brasil. Hoje nós temos 6 unidades para atender os nossos clientes da melhor maneira possível. Oferecemos também, né, treinamento para todas as soluções Autodesk e, além de trabalhar com a linha Autodesk, nós também somos uma revenda autorizada de produtos Adobe, Microsoft e Trendmicro, ok? Bom, as nossas unidades hoje estão espalhadas aí nas cidades de Americana, São José dos Campos, Ribeirão Preto, São Paulo, Rio de Janeiro e a mais nova aí em Belo Horizonte. E é isso aí. Agora vamos falar um pouquinho aí sobre os principais problemas da engenharia. E que se a gente não tomar cuidado, podem virar aí o seu mundo de cabeça para baixo. A ausência de uma ferramenta eficiente para gerenciar os documentos da engenharia, principalmente quem trabalha com conjuntos maiores, sabe da necessidade desse tipo de solução, os problemas que você pode ter. E não somente quando você fala de conjuntos maiores, mas se você não tem uma ferramenta que te possibilite gerenciar essas informações de uma maneira eficiente, muitas vezes você só vai descobrir o problema quando você está lá na linha de produção fabricando o produto e é um desenho errado, uma lista de peças que está desatualizada, enfim. Aí o custo é muito maior. Não se trata apenas de retrabalho em desenho, mas você já está tendo um custo de insumos que foram comprados a mais ou a menos, e isso pode ocasionar o atraso no projeto. Processos repetitivos que geram retrabalho, enfim. Isso acaba gerando uma série de erros. Sistemas independentes, ou seja, os sistemas não se conversam. Isso muitas vezes gera informações duplicadas. Você tem o mesmo dado em sistemas diferentes e isso demanda atualização nos dois sistemas e nem sempre o usuário lembra de fazer isso. Ferramentas desatualizadas, ou seja, você tem um usuário que está trabalhando na versão 2009, outro trabalhando na versão 2012, o seu cliente manda desenho na versão 2014, isso acaba gerando uma verdadeira bagunça. Diferentes níveis de conhecimento em relação aos softwares de engenharia,
E isso é um problema fácil de ser sanado, basta você fazer um pequeno investimento em treinamento para equalizar o nível de conhecimento da sua equipe em relação aos softwares. É claro, isso não traz experiência de engenharia, mas experiência, capacitação na utilização da ferramenta é fundamental também para que você tenha maior produtividade. E um reaproveitamento ineficiente, inexistente aí de projetos e desenhos. Ou seja, até mesmo pela ausência de uma ferramenta eficiente para gerenciar os documentos, muitas vezes você acaba tendo maior dificuldade para reaproveitar os desenhos, um sistema de busca que te possibilite aí acessar os arquivos, os projetos por determinadas propriedades, enfim, saber quais projetos são semelhantes e podem ser reaproveitados. Muitas vezes você não consegue fazer isso porque não tem uma ferramenta que te facilite, realizar esse tipo de trabalho. Bom, e ainda assim, com todos esses problemas que nós já discutimos e que eu tenho certeza não abordam todas as necessidades da engenharia, ainda assim nós temos que ser mais produtivos, Esse é o objetivo de todas as empresas hoje em dia, querem mais produtividade. E vamos falar agora um pouquinho sobre produtividade, Bom, qual é o conceito de produtividade? Basicamente é fazer mais com menos, Se a gente pegar aí de uma forma bonita de se dizer aí o que é produtividade, é a razão entre a quantidade de bens e serviços produzidos pela quantidade de recursos utilizados. A grosso modo, fazer mais com menos. Ou seja, as empresas, os gestores esperam que você consiga fornecer mais trabalho, lucro, retorno de investimento, consiga produzir mais serviços, sempre necessitando cada vez menos aí de pessoas, tempo, recursos, investimento. Então, por isso que hoje em dia a necessidade de otimizar os nossos processos, reduzir custo, melhorar o tempo é fundamental. Para quê? Para que a gente consiga aí atingir, de maneira satisfatória esse conceito de produtividade. E quais são as soluções que a Mapdata oferece hoje para ajudar os seus clientes a atingir esse objetivo, ajudar a tornar a engenharia mais produtiva? Bom, nós temos soluções aí que vai desde treinamento, implantação, parametrização, desenvolvimento e customização dos produtos até a parte de gerenciamento de informação. Eu vou falar um pouquinho aí de cada uma dessas soluções para você ter uma ideia melhor do que a Mapdata pode fazer para te ajudar. Vamos passar aí, então por treinamento. Bom, a pergunta chave aqui quando se fala de treinamento é: vale realmente a pena subutilizar o potencial da sua equipe? Bom, eu acredito que não. Na maioria das vezes, não investir, não fazer nada custa muito mais caro do que você fazer um investimento em treinamento. Mais à frente eu vou mostrar para vocês aí um cálculo de retorno de investimento em cima de treinamento e você vai ver que esse é o tipo de investimento que se paga muito rápido. Não vale a pena você trabalhar com uma equipe desnivelada, que não tem o mesmo nível de conhecimento em relação aos softwares de engenharia, porque o custo disso, ao longo do tempo, é muito maior do que o investimento que você tem que fazer no treinamento. E hoje, para ajudar aí os nossos clientes, a Mapdata oferece treinamento nas mais diversas soluções Autodesk. Então, toda a linha AutoCAD, Inventor, Revit, Navisworks, enfim, até mesmo a parte de mídia e entretenimento. E também temos treinamentos aí focados na parte de desenvolvimento, que seria lá embaixo a parte de API do Inventor, já em .NET, e Visual Lisp. Também temos treinamentos customizados. Aqui eu estou falando da grade padrão, mas se de repente você precisa de um treinamento na sua empresa, ou não, eu já tenho uma equipe que tem um nível razoável, eu não queria fazer o treinamento completo, queria algo um pouquinho mais focado no meu produto. Podemos desenvolver isso também. A Mapdata trabalha com treinamentos customizados. Então não é somente o que você vai acessar no nosso site lá na grade de treinamentos. Se você tiver uma necessidade específica, entre em contato conosco, converse aí com as nossas meninas do comercial, que eu tenho certeza que nós vamos chegar aí a uma solução que consiga atendê-lo. Vamos falar agora um pouquinho de implantação. Quais são os serviços da Mapdata na parte de implantação? Bom, implantação, como o próprio nome já diz, seria implantar a solução para deixar a sua engenharia trabalhando
exatamente da maneira como você precisa. Então, toda a parte de instalação, configuração da solução, enfim, deixar o software pronto para ser utilizado. E não somente essa parte de implantação, mas se você precisar de um serviço de acompanhamento técnico, tem dificuldade, ou até mesmo após um treinamento, gostaria de entender melhor como aplicar aquilo que você viu no treinamento no dia a dia da sua empresa, a Mapdata também oferece o serviço de acompanhamento técnico, que nada mais é do que colocar um dos nossos técnicos aí na sua engenharia para acompanhar, ver o dia a dia de vocês e tirar as dúvidas do teu pessoal, ajudar a desenvolver os projetos, enfim. Mas também temos esse trabalho que tanto pode ser realizado aqui na Mapdata quanto na engenharia do cliente. No caso de acompanhamento técnico, tanto quanto serviço de implantação, o ideal é que seja realizado na própria engenharia. Se for o caso, um caso de implantação, a gente também pode fazer de maneira remota. Mas o ideal mesmo é que você coloque o técnico dentro da engenharia, que é para ele entender e conseguir observar ali de maneira mais simples as dificuldades de cada um dos usuários. Vamos falar aqui de parametrização. O que é parametrização? Bom, resumindo de uma maneira mais simples, você cria, um projeto, um desenho inteligente, onde esse projeto vai te possibilitar gerar novos modelos, cópias semelhantes, sem ter que desenhar tudo do zero, tudo a partir do zero. Ou seja, você vai associar, a esse desenho uma planilha com todas as medidas, que é o que nós chamamos de parâmetros, e basicamente você vai alterar as medidas na planilha e o desenho já sai pronto, você não tem a necessidade de refazer o desenho inteiro. E com isso você ganha aí muito tempo, você tem uma produtividade bem expressiva. Você pode até demorar um pouquinho mais para desenvolver o primeiro projeto, porque tem uma série de detalhes que você tem que prestar atenção, uma série de considerações aí que você precisa avaliar, mas depois desse trabalho inicial, até mesmo para desenvolver testes, enfim, é só alterar a informação na planilha. Voltou para o desenho, já está alterado. Um exemplo que eu gosto de utilizar, que facilita bastante aí a compreensão disso que a gente está falando, é o seguinte: imagina que eu tenho uma fábrica de puff, aquele cubinho bonitinho que a gente deixa lá no canto da sala. E só para facilitar aí, os meus puffs eles têm a medida de 30 centímetros, em cada um dos lados. Então ele tem 30 de altura, 30 na lateral, profundidade, enfim, é um cubinho aí com 30 centímetros em cada um das suas laterais, cada uma das laterais. E a partir de hoje eu resolvi que eu quero fabricar puffs maiores para poder fazer um puff em formato de baú ou até mesmo para acomodar aí duas pessoas sentadas. Bom, se eu não tenho um projeto parametrizado, eu vou ter que desenhar o novo puff do zero, ou os novos aí, dependendo da quantidade de puffs que eu queira fabricar. A partir do momento que eu desenvolvi um projeto inteligente, então hoje eu fabrico um puff de 30 centímetros de largura, eu quero passar a fabricar um puff de 80 centímetros, para fazer um baúzinho, aquele puffzinho que é oco por dentro. Eu simplesmente, se o meu projeto é parametrizado, abro a minha planilha, ou um formuláriozinho. Se eu não quiser fazer isso com uma planilha, eu posso desenvolver também uma interface que vai facilitar aí a inserção desses dados. Altero o parâmetro de largura, salvo, pronto. A hora que eu volto para o desenho, ele já está atualizado. O puff não tem mais 30 centímetros, ele tem 80. Isso facilita muito, você não perde mais todo aquele tempo remodelando, recriando as peças. Mesmo que você já pegue um projeto pronto, para tentar ter um ganho de tempo aí, você ainda assim vai perder tempo para desenhar o que você precisa alterar. Se está parametrizado, não. Abriu, alterou a informação na tabelinha, ele já está ok. Essa imagem aqui embaixo já praticamente diz muito de como pode ser feita a representação de um projeto parametrizado. E onde você consegue aplicar isso aí? Famílias de peças, subconjuntos com variações de itens, enfim. Existe uma série de projetos aí que a parametrização se aplica. E se você tiver uma necessidade mais específica, onde somente a parametrização não consiga te atender plenamente, a gente também pode desenvolver um projeto mesclado com programação, ou seja,
A gente desenvolve o teu projeto, né, te auxilia aí no desenvolvimento do projeto parametrizado, e o que faltar, se for possível, a gente desenvolve aí algumas rotinas de programação para sanar essa necessidade. Isso pode ser feito também, ok? Vamos falar aqui um pouquinho agora da parte de desenvolvimento e customização. Bom, customização basicamente é pegar os produtos Autodesk, seja aí o teu Inventor, o seu AutoCAD, enfim, e desenvolver novas funcionalidades. Isso pode ser para integrar informações do seu software CAD com banco de dados ou com sistema ERP, gerar de forma automática desenhos, exportar dados dos projetos, enfim, ou até para conversão, né, processamento de arquivos em lote. Vou te dar um exemplo. Imagina que você tem uma base lá com 20 mil desenhos, onde você utilizava uma codificação de projetos com 8 caracteres. E agora foi definido que vocês vão trabalhar com 10 caracteres. Bom, para os novos projetos, tranquilo. Em vez de utilizar 8, vamos utilizar os 10 caracteres. Mas, para os projetos antigos, imagina que você também tenha que alterar isso aí. Como que você vai percorrer toda essa base de arquivos, abrindo um por um, fazendo esse trabalho na mão? Fica praticamente inviável, né? Você vai gastar muito tempo só para fazer isso aí. Então, nós podemos desenvolver uma rotina que vá alterar toda essa base de arquivos em lote. Então, ela vai acessar os dados, passar um por um e fazer a atualização da informação, de acordo com o critério que for definido. Isso é só um exemplo aí do que pode ser feito para customização. Agora, já a parte de desenvolvimento mesmo, né, que nós também desenvolvemos fora aí desse cenário de customização, de estar amarrado com alguma solução Autodesk, a Mapdata também desenvolve, desde que seja alguma necessidade de engenharia. Então, nós não vamos desenvolver sistema para controle financeiro, nada que não tenha um foco em engenharia. Se a tua necessidade for de engenharia, seja para controlar processo, enfim, inclusive mais adiante eu vou mostrar aí uma série de exemplos, até mesmo para controle de processo de engenharia. Bate um papo conosco, você vai ver que é possível sim desenvolver uma solução exatamente da maneira que você precisa, para atender a sua necessidade. Quando se fala em desenvolvimento customizado, você não está falando de software de prateleira, aquele genérico que, no final das contas, a empresa acaba tendo que se adequar à maneira que o software trabalha. No nosso caso, não. Nós desenvolvemos uma solução para atender exatamente a sua necessidade. Então, se você pensa em otimizar os seus processos, tem alguma coisa aí que demanda um controle um pouco mais específico, ou talvez automatizar alguma tarefa, se você tem tarefas repetitivas que demandam retrabalho, ou você tem que cadastrar informação em 2, 3 sistemas, precisa integrar isso aí, bate um papo conosco, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir te atender. E, por último, aqui a parte de gerenciamento de informação. Bom, quando se fala em gerenciamento de informação, obviamente estamos falando do Autodesk Vault, que é a solução Autodesk para gerenciar todas as informações da engenharia. Ele trabalha não apenas com softwares CAD. Aqui na listinha, né, ele já começa lá com AutoCAD, Inventor, Mechanical, enfim. Mas além desses softwares, o Vault gerencia qualquer tipo de arquivo. Então, se você quer gerenciar PDF, Doc, Excel, imagens, enfim, ele também gerencia isso. Qual é a diferença do gerenciamento de alguns produtos, né, de alguns arquivos de produtos Autodesk para arquivos mais comuns, que não tem nada a ver com Autodesk? Bom, quando você está falando aí do Inventor, do AutoCAD, do Mechanical, o Vault disponibiliza um plugin que de dentro do próprio software você já consegue fazer check-in, check-out. O que é check-in, check-out? O Vault ele trabalha com esse conceito de cofre, então ele te oferece um ambiente seguro lá no servidor, que você não consegue acessar através de pastinhas, não. Ele tem toda uma estrutura de arquivo, de sistema de acesso, somente usuários cadastrados vão conseguir acessar aquilo ali, você consegue definir o nível de acesso, né, de permissão para cada usuário, enfim.
E aí você tem esse pluginzinho que permite fazer o check-in e check-out, que é colocar e tirar os arquivos do cofre, do Vault. E quais são aí, né, os principais benefícios do Vault? Segurança é o principal deles, você já começa a ter uma segurança muito maior, os seus arquivos não estão somente na rede ou dependendo aí de privilégios do próprio Windows ou da sua estrutura de rede. Você consegue ter um reaproveitamento inteligente, né? Muito mais fácil fazer cópia de projetos a partir do Vault. Sistema de pesquisa por propriedades indexadas. Então hoje eu consigo, se eu indexar as propriedades dos meus projetos, fazer uma pesquisa para saber quantos projetos, quais foram desenvolvidos pelo usuário X ou pelo usuário Y. Enfim, esse é só um dos exemplos. Você tem toda uma rastreabilidade dos seus projetos. Você sabe quem fez, quando fez, quais são as versões. Você tem controle de versão e revisão dos arquivos. Isso é uma grande diferença, versão e revisão. O Vault trata versão como cada uma das vezes que você coloca, tira e coloca um arquivo no cofre. Então eu coloquei o arquivo lá a primeira vez, está guardado. Baixei esse arquivo para minha máquina, fiz algumas alterações, coloquei lá de novo. Ele gerou uma nova versão, ou seja, dentro de uma revisão eu tenho várias versões do arquivo. Então eu consigo configurar quantas versões eu vou manter no cofre, ou até mesmo rodar um purge lá, né, que é basicamente uma limpeza, e eu defino aí quais versões eu pretendo manter, certo? Trabalha também com o conceito de replicação de sites, ou seja, eu posso ter várias instalações do Vault em fábricas diferentes, trabalhando de forma sincronizada. Então, se o meu usuário que está aqui na unidade de Americana colocou um arquivo no cofre, automaticamente já fica disponível para o usuário que está lá na base de Manaus e também trabalha com Vault. E ele também oferece aí um painel web para usuários não CAD, isso para não consumir licença. Se você tem um usuário que não é usuário de CAD, ele só precisa pegar algumas informações do projeto, não tem a necessidade de estar abrindo, alterando, enfim, ele pode utilizar o painel web e isso não vai utilizar licença do Vault, ok? Bom, e agora vamos falar um pouquinho aí, né, sobre retorno de investimento. Dá para calcular o retorno de investimento? Dá. Eu dividi esse tópico de retorno de investimento em duas partes. O primeiro falando aí de soluções customizadas. Mais adiante a gente vai falar um pouquinho sobre treinamento. E para soluções customizadas, né? Bom, vamos começar aí com algumas perguntas, né? Qual é o tamanho do investimento de um projeto em melhoria de processos de engenharia? Seja ele focado em parametrização ou para sanar aí outras necessidades. Quanto tempo isso pode levar e será que é realmente possível, né, calcular o retorno desse investimento? Bom, para responder essas perguntas, a gente precisa definir aí dois pontos. Onde você está hoje e onde você pretende chegar. Por quê? Alguns clientes, né, o sonho deles seria basicamente você ter um botãozinho que desenvolve todo o projeto de forma automática. Clicou lá, já sai os desenhos prontos, já manda para produção, já dá baixa no estoque, enfim. Dá para fazer isso? Até dá. Só que isso pode demorar muito tempo, dependendo aí da complexidade do seu caso. Então, o que a gente aconselha quando se trata de projetos muito grandes? Segmentar isso aí. A gente vai modularizar o seu problema e, à medida que a gente desenvolve os módulos, você começa a colher os frutos, né, a ter os benefícios do trabalho que já foi desenvolvido, e isso até mesmo ajuda você a justificar o investimento para a próxima fase. Ok? Então, o primeiro ponto é esse: definir onde você está e onde você quer chegar. É claro, isso se tratando de projetos mais complexos. Agora, quando você fala de soluções mais simples, eu quero integrar as informações do meu CAD com o ERP, ou seja, não é algo que vai demandar muito trabalho, é mais simples de ser feito, não é tanto tempo. Então é mais tranquilo, você não precisa modularizar isso aí. Mas agora projetos aí que vão levar 1, 2 anos, aí sim. Bom, tendo isso definido, né, só para a gente conseguir imaginar aí de uma maneira mais simples o que é possível fazer para calcular esse retorno de investimento, eu pensei aí no seguinte cenário, né? Vamos pegar a situação de cadastro de lista de materiais num ERP. Então, para facilitar aí, seria uma lista com aproximadamente aí de 100 a 150 itens.
Vamos considerar uma média de 2 horas para cadastrar cada uma dessas listas, ou seja, vai aí mais ou menos 1 minuto por item. O custo do projetista que faz isso, só para facilitar o cálculo, vamos colocar em R$ 100 por hora e vamos considerar aí que ele faça uma média de 25 projetos por mês. Bom, olhando para esse cenário, se a gente calcular da seguinte maneira, 2 horas que seria o tempo para cadastrar a lista de peças, vezes R$ 100, que é o custo do seu projetista, vezes o total de projetos por mês, a gente está falando aí de um montante de R$ 5.000 e 50 horas. Isso só para cadastrar a lista de peças do desenho no ERP. No entanto, tem um pequeno detalhe. A gente está considerando um cenário perfeito ali, né? Não houve retrabalho, não teve a necessidade de recadastrar nada, não teve revisão de projeto, enfim. Só que no dia a dia a realidade é um pouquinho diferente, né? Então, só para nivelar melhor aí esse cálculo, vamos colocar um adicional de 30%, ou seja, de 5.000 passamos para 6.500 e de 50 horas, 65 horas. Bom, ao longo de um ano, se a gente calcular isso aí, você vai ter gasto aproximadamente R$ 78.000 apenas cadastrando lista de materiais em ERP. E isso eu já te digo de longe, esse custo é muito maior do que o investimento necessário para desenvolver uma integração que vá pegar a lista de peças do seu desenho e cadastrar no ERP. Nos meus 7 anos de MapData, eu nunca vi nenhum projeto de integração nesse nível. É claro, se você estiver falando apenas de integração, pegar os dados do CAD e jogar no ERP é uma coisa. Agora, se isso for ter outras funcionalidades, for um projeto um pouco mais extenso, é claro que o custo vai aumentar, mas ainda assim, jamais eu vi um projeto que chegue perto aí deste valor. Normalmente esses projetos não chegam a custar R$ 10.000, ok? Então, realmente, se você tem essa necessidade, vale a pena parar, analisar o seu processo. Às vezes você está desperdiçando dinheiro, quando na verdade você poderia estar economizando. E isso é claro, a gente está falando aqui somente do custo homem-hora, sem contar, né, sem analisar o quanto você lucraria a mais utilizando esse tempo que foi gasto para cadastrar a lista de peças, ok? E agora vamos falar aqui do cálculo de retorno de investimento para treinamento. É possível fazer isso também. Bom, vamos pegar aí um cenário um pouquinho diferente. Vamos considerar aí um projetista CLT, que nesse caso ele recebe, né, por 220 horas mês, mas efetivamente ele trabalha em média aí 180 horas, ok? Eu coloquei aqui agora as próximas linhas em laranja, porque muitas vezes essa métrica não se aplica a alguns casos. Dependendo aí da sua situação, se você trabalha com projetos mais longos, não é a sua necessidade, não é o seu cenário. Mas ainda assim dá para você calcular. Por isso que lá embaixo tem ali o salário fictício, né? Só para você ter uma métrica aí do valor hora. Então vamos considerar aí que uma empresa que tem uma média de 10 projetos por mês, então no geral ele gasta aí aproximadamente 18 horas para entregar cada projeto, ou seja, 2 projetos e meio por semana. E o seu projetista, o engenheiro, tem um custo aí de R$ 5.000. Isso sem impostos, benefícios, só um valor arredondado para facilitar o cálculo. Saindo aí R$ 22,72 por hora. Bom, se a gente pegar um cenário mais conservador, ou seja, se o usuário já tinha um conhecimento razoável da ferramenta, ele fez um treinamento de atualização. Ele utilizava lá o 2014, passou a utilizar o 2015, fez um treinamento de atualização e está utilizando as novidades aí da versão, ou até mesmo algumas dúvidas que ele tinha em relação à versão anterior que foram sanadas. E vamos trabalhar aí com os valores máximos. Ele teve uma produtividade, um aumento de produtividade de 10%. Esse usuário passou a entregar não mais 10, e sim 11 projetos por mês. Ou, para quem não trabalha com essa quantidade de projetos, né, ele está te rendendo 18 horas a mais de trabalho. Isso em custo, em cima do valor do seu funcionário, R$ 408,96. Se a gente pegar um cenário que eu diria que é o padrão,
de 15 a 25% de aumento de produtividade. Teu funcionário passou a entregar, então, 12 projetos e meio por mês, ou seja, teve um aumento aí de 2 projetos e meio. Isso, convertendo-se em horas, 45 horas a mais de trabalho. Total de R$ 1.022,40. E, por último, aí, né, se a gente pegar alguns casos excepcionais e que acontecem, principalmente quando você tem uma mudança de versão muito grande, aquele usuário que estava trabalhando com uma versão 2007 e agora a empresa resolveu atualizar a base, comprou um 2015, fez um treinamento de atualização, um pouco mais extenso, porque é realmente uma diferença muito grande, e o ganho de produtividade foi realmente excepcional, né? Você conseguiu perceber de maneira bem clara aí os benefícios que essa atualização trouxe, junto com o treinamento. Vamos pegar a média aí de 50%. De 10, ele passou a entregar 15 projetos por mês. Isso em horas são 90 horas a mais, como se ele estivesse trabalhando 90 horas a mais. E em dinheiro no bolso, R$ 2.044,80. No entanto, aqui a gente estava falando somente do lucro em cima do funcionário, do custo dele. Só que e o lucro que você vai ter com os projetos que entrarão aí nesse tempo, né, que você conseguiu economizar? Então não é somente os valores que foram mostrados anteriormente, mas você vai passar a ganhar mais também porque você consegue produzir mais projetos. Ou de repente colocar esse pessoal para pensar em otimizar os seus processos, de repente revisar aí a maneira que vocês trabalham, se realmente vocês estão trabalhando da melhor maneira. Enfim, você consegue reaproveitar, né, reutilizar esse tempo, seja para desenvolver mais projetos ou para atender aí outras necessidades de vocês. E isso se reflete em competitividade, maior lucratividade, porque se você consegue produzir os seus projetos de maneira mais econômica, você também pode repassar esse benefício para o seu cliente, aumentando a sua competitividade no mercado. Você vai ter um custo menor, consequentemente, o seu preço também pode ser menor. Ok? E agora, aí, só para vocês terem uma ideia, né, do que é possível fazer quando se fala de customização e parametrização, vou mostrar alguns exemplos aí de clientes que já estão à frente da concorrência porque resolveram investir nas nossas soluções e conseguiram agregar muito aí na sua engenharia com projetos customizados, parametrização, enfim. Bom, para facilitar aí, né, a compreensão do que pode ser feito com esse trabalho de customização e otimização de processos, eu procurei diversificar bem aí a nossa linha de exemplos, então eu peguei situações para soluções distintas, né? Eu não foquei apenas em um único produto ou uma única situação. Então vocês vão ver aí que tem casos do Inventor, do AutoCAD, mecânica, o Volt, parte de gestão de processos e parametrização. Vamos lá então, falar um pouquinho aqui sobre o Inventor, né? Bom, o caso que eu peguei para o Inventor foi um sistema desenvolvido para Marquesan. Na ocasião, eles tinham a necessidade de uma ferramenta que facilitasse, né, a inserção de símbolos de solda nos projetos. Eles trabalham com uma simbologia específica, então nós desenvolvemos essa interface. Cada um desses quadradinhos aí, né, com esses desenhos representa um dos símbolos que eles trabalham, e a utilização é bem simples, basta que o usuário selecione o símbolo que ele pretende inserir, preencha as informações ali, clique no botão inserir e selecione o ponto de inserção no desenho. Isso facilitou bastante aí esse processo de inserção de símbolo de solda nos projetos da Marquesan. Para o AutoCAD, nós desenvolvemos aí um projeto para a Eluma que foi bem interessante, né? Qual era o objetivo da Eluma? A Eluma, para quem não conhece, é uma fabricante, né, de tubos e conexões, concorrente da Tigre, e eles gostariam aí de disponibilizar para os seus clientes uma biblioteca com todos os produtos, né, que eles fabricam. Qual é o objetivo disso? Além de facilitar a vida do teu cliente, porque você já vai disponibilizar toda a sua base de produtos, né, os desenhos já prontos. Se o teu cliente desenvolveu todo o projeto utilizando a tua biblioteca, na hora de comprar, de quem que ele vai lembrar? Provavelmente no seu nome. Então, não era
somente uma ferramenta para facilitar a vida do cliente, mas também uma estratégia de marketing. Porém, a Eluma tinha um problema muito grande quando ela recebia os desenhos de clientes. Qual era o problema da Eluma? Identificar a nomenclatura, a codificação de cada um dos componentes que os clientes desenhavam. Né? Quando eles mandavam um desenho para a Eluma solicitando cotação, o tempo perdido para identificar isso aí era muito grande. E isso gerava uma série de ligações para cliente, para tentar identificar cada um dos componentes. Então, a nossa proposta foi, além de fornecer, né, para os clientes Eluma uma ferramenta que facilitasse a vida deles, agregar também valor a esse produto e já colocar a codificação própria da Eluma e uma ferramenta que facilitasse a contabilização desses componentes no desenho. Porque antigamente a Eluma, o trabalho era identificar cada uma das conexões olho por olho ali. Você tem que sair varrendo o desenho e buscando esse tipo de dado. Hoje não. Após o desenvolvimento desse projeto, o cliente ele faz a inserção dos componentes, utiliza de maneira bem simples, ele pode colocar a codificação dele, a descrição dele, enfim. No entanto, como se tratam de blocos inteligentes, eles também têm aí informações próprias da Eluma. Então, a descrição Eluma e a codificação Eluma. Quando esses desenhos chegam para a Eluma, eles só precisam rodar lá um comandinho que nós desenvolvemos nessa customização para contabilizar o total de blocos e automaticamente o sistema já gera aqui uma lista de peças com todos os componentes que foram inseridos da biblioteca da Eluma. Então facilitou não somente a vida do cliente, mas também dos próprios funcionários da Eluma, que não precisam mais perder esse tempo buscando informações no desenho. Ok? Bom, AutoCAD Mechanical. Esse foi um projeto desenvolvido para Metsu, é o que eles chamam de sistema para desenho de apoio. O que seria esse apoio? O apoio é uma estrutura bem semelhante àquelas torres de energia, só que somente um dos lados dela. E onde que é utilizado isso? Bom, quando você está falando aí na parte de minério, né, você tem uma esteira transportadora que traz todo o minério lá da onde é feita a extração do minério até o local onde ele vai ser processado. E isso é transportado em cima de uma esteira. E embaixo da esteira você tem algumas estruturas que são esses apoios, né? E qual é a dificuldade desse projeto de apoio? Bom, quando você fala de um projeto de extração de minério, são projetos muito grandes, muitas vezes o terreno é todo irregular, ou seja, isso demanda uma série de apoios para sustentar toda essa estrutura. E o tempo que se gasta desenvolvendo esse projeto é muito grande. No caso da Metsu, não era só desenvolver o projeto, mas você tem que desenvolver o projeto, uma série de cálculos a se fazer, tem toda a parte de detalhamento, aí você tem que cadastrar essas informações no ERP, tinha que fazer um projetinho piloto para o pessoal de orçamentos para saber qual seria o custo do projeto, enfim. Era todo um processo bem trabalhoso, muito custoso, que levava em média aí 2 semanas, desde a fase inicial, onde chegava a necessidade para engenharia, até a fase final, onde ele estava pronto para ir para a produção. Hoje, após o desenvolvimento do sistema, esse processo todo de 2 semanas foi reduzido para alguns minutos. Por quê? O sistema que nós desenvolvemos ele tem toda a engenharia de cálculo, toda a inteligência ali que é utilizada para fabricar o produto foi embutida no sistema. Então, não tem mais a necessidade de ser um usuário muito experiente para calcular realmente a estrutura do apoio de maneira correta, que você não vai ter nenhuma dúvida, que já tenha experiência no projeto. Nós colocamos todo esse know-how de fabricação do produto dentro do sistema. Então, antes mesmo de gerar os desenhos, porque ele já gera não somente o desenho do conjunto principal, mas todos os desenhos de detalhamento, o sistema já tem um memorial de cálculo, ou seja, você já sabe o quanto que você vai gastar, ele já te fornece uma lista de todas as peças, tem uma funcionalidade para calcular qual seria a melhor configuração, né, custo-benefício, em relação a peso, altura, quantidade de nós que você colocou, enfim. Então, o sistema trouxe uma série de benefícios não somente para a engenharia, mas também para o departamento de orçamentos, que não depende mais da engenharia, como o pessoal lá tem um conhecimento técnico muito bom
eles mesmos passaram a utilizar o software para conseguir gerar o orçamento sem depender de um projetinho piloto, né, mais simples da engenharia para conseguir mensurar o custo disso aí. E o departamento de cadastro, que antes tinha que pegar todas essas informações geradas nos desenhos e cadastrar no ERP, não tem mais essa necessidade. Os desenhos já são gerados no formato de importação no SAP. Então, foi um sistema aí que um projetinho um pouco maior, né? Levou aí em torno de um ano para ser desenvolvido. Só que os benefícios que ele trouxe praticamente pagaram o desenvolvimento do sistema no primeiro projeto que eles fecharam logo após a finalização do projeto. Temos aqui, né, um caso para o Volt, que é uma integração do Volt com RP Gluvia, que foi feito para a Marquesan. Bom, lá eles têm uma necessidade muito grande de controlar, né, manter uma atualização sincronizada entre o Volt e o Gluvia. Então, todo o ciclo de vida do projeto, cada uma das etapas gera aí uma série de ações que são disparadas e atualizam informações no Gluvia. E esse processo também pode ser feito do outro lado, ou seja, às vezes eu tenho atualizações no Gluvia que muda o status do desenho no Volt, muda o status do projeto no Volt. E a Mapdata desenvolveu aí uma integração que consegue atender essa necessidade da Marquesan, ou seja, é um sistema que conta com plugin para o Inventor, para o Volt, tem um serviço que monitora as duas bases de dados, tanto o SQL Server, que é o banco onde tem o Autodesk Volt, e também armazena algumas informações de cadastro de desenhos no Inventor, quanto a base de dados Oracle, que é utilizada para o RP Gluvia. Então, foi uma ferramenta aí que conseguiu facilitar muito o dia a dia na engenharia da Marquesan e otimizou esse processo aí, eliminando uma série de etapas que facilitavam demais a ocorrência de erros. Gestão de processos. Esse é um sistema que foi desenvolvido para Belgo, para controle de solicitações para engenharia. Bom, uma das solicitações aí que a Belgo fez, né, quando contratou esse serviço da Mapdata, era que o sistema, né, os formulários de entrada no sistema, fossem semelhantes aos formulários impressos já utilizados. Por que isso? Até para facilitar a aceitação do pessoal que não estava acostumado a trabalhar com um sistema informatizado a utilizar essa ferramenta. Ou seja, aquele usuário que não tinha muita experiência com informática, não sabia utilizar um computador direito, mas já tinha anos de empresa e estava acostumado com aquele processo, a partir do momento que o sistema foi implantado, que ele teve que passar a cadastrar esses dados via sistema, quando ele abria o sistema, o que ele enxergava? Um formulário exatamente igual ao formulário impresso, ou seja, ele não tinha dificuldade nenhuma, ele já sabia o que ele estava preenchendo, o que era cada uma das informações. Então a gente teve todo esse cuidado aí de facilitar a interface, né, toda essa parte de utilização do sistema, para que o impacto nos usuários fosse o menor possível. E além disso, o sistema fornece aí uma série de informações, gráficos, enfim, relatórios para acompanhar todas as solicitações que são realizadas para a engenharia e o percentual de execução, a forma como elas são atendidas. Parte de parametrização foi um outro projeto desenvolvido para a Metso. Aqui no caso foi a parametrização de um sistema de rolos para a esteira transportadora também. E essa parametrização, além do projeto inteligente, né, parametrizado, nós também utilizamos aqui programação. Por quê? Neste caso, como trata-se de um projeto bem complexo, ficou inviável utilizar somente uma planilha Excel para colocar os parâmetros. Até porque temos aí uma série de informações que vêm de banco de dados, a gente precisa garantir que somente aquelas informações sejam utilizadas no projeto. Então, você, nesses casos, tem sim que construir uma interface que te ofereça um nível maior de segurança, que vá garantir que os seus usuários cadastrem somente informações que são permitidas, né, no projeto. Ou seja, determinados itens de peça, enfim,
aí cada caso é um caso, mas aqui nessa situação da Metso, são várias tabelas aí que você não pode fugir daquelas informações que já são pré-determinadas, que seguem o padrão Metso. E facilitou muito a vida do pessoal lá, porque é o mesmo conceito que eu expliquei anteriormente. Você só preenche a informação, deu um ok, o desenho já sai pronto, com todo o detalhamento, lista de peças, pronto para fabricação. Ou seja, você não perde mais tempo desenvolvendo o projeto, desenhando equipamento, desenhando parte. E é isso aí, pessoal. Caso vocês tenham dúvidas, queiram discutir melhor tudo isso que foi dito aqui, eu peço que entrem em contato comigo. Aqui estão os dados de contato. Tem tanto o meu telefone quanto o e-mail. E eu creio aí que se você realmente tem uma necessidade, pense em melhorar a sua engenharia, otimizar algum processo, com certeza a Mapdata pode ajudá-lo a chegar a alguma solução aí. Agradeço a presença de vocês, muito obrigado e até mais.